Salve Maria, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre a espiritualidade de Santa Faustina. Hoje, que é o dia de Nossa Senhora das Dores, que possamos pedir a intercessão dela para estar conosco e para que possamos compreender todo este aprendizado. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Bom, como acabei o último vídeo falando sobre a visão geral da vida de Santa Faustina, que eu fiz uma série sobre o seu nascimento, sua vida até a sua morte, e eu acabei no último vídeo, eu falei que a partir desta semana, a partir deste vídeo, eu começaria a falar sobre a origem do diário, como ele foi escrito, por que ele foi escrito, qual espiritualidade nele contém, quais perseguições ele teve. Então no vídeo de hoje eu irei falar. E eu vou começar falando sobre o parágrafo 6º, que é logo no começo, na segunda página do diário realmente escrita, é o parágrafo 6º, e Santa Faustina já escreve assim: devo descrever os encontros de minha alma convosco, ó Deus, nos momentos de vossas especiais visitas. Devo escrever sobre vós, ó inconcebível em misericórdia, para com a minha pobre alma. A vossa santa vontade é a vida da minha alma. Recebi essa ordem de quem vos representa aqui na terra, ó meu Deus, e ele me esclarece sobre a vossa vontade. Jesus, bem vedes como me é difícil escrever, como sou incapaz de escrever claramente o que experimento na minha alma. Ó meu Deus, poderá apenas escrever o que às vezes não pode ser expresso em palavras? Mas sois vós, ó Deus, quem mandais que escrevam, e isso basta. E você vê aqui neste 6º parágrafo, que é logo no começo, que Santa Faustina já diz que ela foi recomendada a escrever, e ela já escreve coisas que você vai ver só lendo mais pra frente pro diário. E no primeiro parágrafo, Santa Faustina já diz sobre pintar a imagem, sobre a aparição de Jesus. E isso deve ser esclarecido porque Santa Faustina escreve assim: recebi essa ordem de quem vos representa aqui na terra. Quem representa Jesus na terra é o sacerdote. E Santa Faustina começou a escrever o seu livro, o seu diário, que eram cadernos, no ano de 1933, recomendada pelo seu confessor, que é o padre Mical ou Miguel Sopoco, que ele também é beato. E ele, no ano de 1933, ele ingressou para ser o confessor do convento de Nossa Senhora da Misericórdia na cidade de Vilna. No começo do ano ele foi para lá para ser confessor, e Santa Faustina chegou nesta cidade em maio, junho do mesmo ano. E Santa Faustina começou a se confessar com ele, porque antes ela não tinha um confessor fixo. Então este foi o primeiro confessor fixo dela, e ela se confessava frequentemente, como todas as irmãs da congregação, e ela contava nas suas confissões sobre as suas experiências com Jesus. E por ela contar dessas experiências, não se transformava apenas numa simples confissão de contar os pecados, mas se transformava numa conversa, numa direção espiritual. E por isso Santa Faustina acabava demorando muito em suas confissões. Muito, que as irmãs começavam a falar mal de Santa Faustina porque demorava muito e atrapalhava as outras de se confessarem. Após as irmãs ficarem falando mal de Santa Faustina, incomodando ela com isso, Santa Faustina decide ficar por último na confissão, depois de todas as irmãs. Mas mesmo assim, o padre continuava sendo atrapalhado, podemos dizer assim, por Santa Faustina, porque ele tinha outras tarefas a serem feitas. E com Santa Faustina, com esta grande confissão, que na verdade era uma direção espiritual, Santa Faustina acabava atrapalhando o padre em suas outras tarefas. Então o padre toma a decisão de pedir a Santa Faustina que ela falasse com ele apenas de seus pecados e escrevesse e, quando fosse se confessar, entregasse para ele as coisas escritas de suas revelações interiores. O padre analisaria em casa, onde ele estivesse fora da confissão. Então, essa foi uma medida tomada para que ele pudesse analisar melhor as aparições, porque um sacerdote ele deve ter cautela, porque não é qualquer um que chega falando que vê Jesus, que realmente vê Jesus. Ele tem que ter cuidado para tomar as medidas que a igreja pede, para que não seja qualquer um que diga que viu Jesus e simplesmente viu Jesus.
A igreja, ela tem cuidado com essas coisas e ela analisa, ela leva para estudos. Então o padre, ele analisava em casa, via as coisas que Santa Faustina escrevia e depois ele falava com ela sobre o que ele tinha visto. E também o padre pediu para que uma irmã levasse Santa Faustina para fazer exames psíquicos, exames de cabeça, como nós falamos, para saber se ela tinha algum problema ou se realmente eram aparições verdadeiras de Jesus. Então assim surgiu o diário. Não foi uma inspiração de Santa Faustina de escrever, não. O confessor pediu a ela. E o mais importante que a gente vê é que ela diz: recebi esta ordem de quem vos representa aqui na terra. É importante de obedecermos a ordem do sacerdote, porque ele é o Cristo na terra. Então Santa Faustina escreve bastante coisa. A espiritualidade do diário ainda vou falar mais para frente. Hoje eu vou falar sobre a origem do diário, mas são muitas das espiritualidades que são descritas aqui por Santa Faustina. Mas Santa Faustina também diz que essa devoção à Divina Misericórdia futuramente seria perseguida, que o diário seria perseguido e que não poderia ser lido, não poderia ter essa devoção a Jesus que ele pedia. Então, no parágrafo 378, hoje eu vou ler bastante do diário, porque como nós falamos sobre o diário, tem que ler o diário, né? Então, já tem muitas partes aqui separadas para ler hoje. Mas no parágrafo 378, Santa Faustina diz: em determinado momento, quando conversava com meu diretor espiritual, vi interiormente, mais rapidamente que num relâmpago, a sua alma em grande sofrimento, num tal martírio que só poucas almas o experimentam. Esse sofrimento provém dessa obra, a obra que é a propagação da devoção à Divina Misericórdia. Esse sofrimento provém dessa obra. Virá o tempo em que esta obra, que Deus tanto recomenda, será como que totalmente destruída, e depois disso a ação de Deus se manifestará com grande força, que dará testemunho da verdade. Ela será um novo esplendor para a Igreja, ainda que há muito tempo nela já existe. Que Deus é infinitamente misericordioso, ninguém o poderá negar, mas Ele deseja que todos saibam disso, antes que venha a segunda vez como juiz, quer que primeiro as almas o reconheçam como Rei da Misericórdia. E Santa Faustina diz coisas importantes aqui, e diz que na igreja todo mundo já sabe que Jesus é misericordioso. Isso não é uma novidade que Jesus vem falar para Santa Faustina. É uma coisa que já se crê, os grandes santos já falavam sobre isso, sobre Jesus ser misericordioso, os evangelhos já dizem sobre a misericórdia de Deus, mas não era uma devoção tão grande como já existia na época de Santa Faustina, do Sagrado Coração de Jesus, da Santa Cruz. Não existia essa devoção à misericórdia de Jesus. Isso surgiu com Santa Faustina. E ela diz que todo mundo já sabia, mas Deus quer, Jesus quer que tenham devoção a essa misericórdia. Mas ela diz que será perseguida essa obra. E no ano de 1959, a Santa Sé proibiu que se lesse o diário de Santa Faustina, proibiu que tivesse total contato com esse diário. Porque a igreja tem que ter cuidado com aquilo que diz respeito à fé. Ela não pode permitir qualquer livro para ser lido, porque pode levar à perdição. Então, em 1959, o Diário de Santa Faustina foi proibido de ser lido por qualquer fiel católico e a profecia de Santa Faustina se cumpriu. E no ano de 1978, após ser aberto o processo de beatificação, o diário foi analisado e foi visto pela igreja que não possui nenhum erro teológico, e ele foi liberado para poder ser lido. Isso só existia na versão polonesa, não existia edição, era o diário oficial que Santa Faustina tinha escrito. E no ano de 1981, nos Estados Unidos, umas irmãs da Divina Misericórdia, com os padres marianos, resolveram fazer a primeira edição do diário. Escreveram e virou uma edição típica, onde todas as edições de outros países, de outras traduções, deveriam se apoiar nessa, que foi a primeira edição. No ano de 1981, 2 anos depois de ser liberado o diário de ser lido. E no ano seguinte, em 1982, os padres marianos também criaram uma edição brasileira, que a minha, aqui é da 39ª, mas existem mais de 40 edições do diário no Brasil,
pela popularidade que ele tomou. E ainda muito tem que se espalhar essa devoção e esse diário, porque possui uma riqueza teológica muito grande. E além dessas dificuldades que Santa Faustina dizia que iam ter, de proibições, Santa Faustina ainda possuía sua deficiência, que eu falei no último vídeo, que ela só tinha concluído até a 3ª série, por isso ela tinha uma deficiência de saber escrever. Ela não escrevia como nós, que nós já estudamos. Ela escrevia, imagina uma criança que terminou a 3ª série. Santa Faustina tinha terminado só a 3ª série, então ela escrevia como uma criança da 3ª série. Então ela tinha esse problema de saber escrever, e ela também fala de perseguições do demônio. Então vou ler aqui um trecho do parágrafo 839, onde Santa Faustina diz sobre essa debilidade que ela tinha. Meu Jesus, vós vedes que além de não saber escrever, ainda não tenho uma boa caneta, e algumas vezes realmente tenho tanta dificuldade em escrever que tenho que juntar letras para formar frases. E isto não é tudo, pois ainda tenho a dificuldade de anotar estas coisas em segredo diante das irmãs. Muitas vezes tenho que fechar o caderno a cada instante para ouvir pacientemente o que essa pessoa me tem a dizer. Enquanto o tempo que eu tenho para escrever vai passando. Fechando de repente o caderno, faço borrões. Estou escrevendo com a autorização das superiores e por ordem do confessor. No entanto, é uma coisa estranha que algumas vezes consigo escrever mais ou menos bem, mas outras vezes eu mesma nem consigo ler o que escrevi. Então é uma graça nós termos o diário aqui como nós temos hoje, porque foram grandes as dificuldades que Santa Faustina enfrentou. Além de não saber escrever, como eu já falei muito bem, porque ela tinha completado apenas a 3ª série, Santa Faustina passava o dia todo trabalhando, tinha as obrigações da congregação. Então não era assim, Jesus aparecia para ela, ela ia no diário e escrevia. Era depois, de noite, quando ela tinha tempo, quando as irmãs já estavam dormindo, porque ela tinha que escrever escondido, porque as irmãs não poderiam saber das suas aparições, apenas as suas superiores e o confessor. Então era muito difícil para ela escrever detalhadamente. Santa Faustina começou a escrever no ano de 1933. No diário ela conta sobre a sua entrada no convento, que foram muitos anos antes. Ela escreve coisas, e não, claro que não foi detalhadamente, mas para ela foi difícil escrever. Porque imagina você escrevendo de coisa que aconteceu 8 anos atrás. É impossível escrever detalhadamente. E isso acontecia com Santa Faustina. Era uma grande dificuldade dela poder escrever. E além da orientação do confessor, várias vezes Nosso Senhor pedia a Santa Faustina para ela escrever sobre a bondade, para que as almas conheçam. E Jesus uma vez falou para Santa Faustina que o que ela escrevia era como uma gota, que a misericórdia era um mar, e ela escrevia apenas uma gota, e que as almas têm que conhecer este oceano. Então isso aqui, quando eu leio, eu já fico impressionado pela espiritualidade, pela grandeza da misericórdia de Deus. E Jesus falou para ela que era apenas uma gota. Então nós temos que mergulhar nessa misericórdia. E para acabar o vídeo, eu vou ler apenas o último trecho, onde Santa Faustina fala da perseguição que ela tinha do demônio que impedia de escrever. E ela relata: no momento em que estava escrevendo estas palavras, ouvi o grito de Satanás. Ela escreve tudo, e por isso nós perdemos tanto. Não escrevas sobre a bondade de Deus, ele é justo. E o Ivando, furioso, desapareceu. Para você estudar Santa Faustina, não é apenas o diário. Tem o confessor de Santa Faustina, que é Beato Miguel Socorro. Ele também possui um livro, e ele relata sobre várias coisas que aconteciam sobre Santa Faustina. E uma vez ele relatou que ele foi viajar para a Terra Santa e Santa Faustina queimou o diário. E foi por tentação do demônio que Santa Faustina acabou queimando o diário. E ela escreve várias vezes que o demônio a perseguia por escrever. E eles tinham medo de que ela escrevesse porque ela escrevia sobre a bondade de Deus. Então imagina quanta raiva nós causamos no demônio quando nós lemos esse livro e colocamos tudo em prática. Nós devemos ler e colocar em prática, não devemos ter medo de aprofundar. Não importa qual santo seja, Santa Faustina, Santa Teresinha, São Pio de Pietrelcina, qual santo for você tenha devoção. Mas leia as obras deles, estudem, queiram viver como eles, porque isso que causa medo ao demônio. E o demônio tem muita raiva deles e de almas que os seguem. Então que possamos tomar esses exemplos. Hoje eu falei de uma maneira geral sobre o diário, mas a partir da próxima semana vou falar da missão de Santa Faustina
e da espiritualidade, porque é muito grande. Então não dá para falar apenas em um livro sobre a espiritualidade do diário. Então, que possamos compreender tudo isso e que possamos pedir a intercessão de Santa Faustina e São João Paulo II, que foram grandes propagadores da Divina Misericórdia nos tempos atuais. Jesus, eu confio em vós. Que todos fiquem na paz de Deus. Que possamos rezar uns pelos outros, porque é a oração que nos faz fortes. Obrigado.